Reflexionando. Olhai para a figueira. A figueira é Israel. Israel é a menina dos olhos de Deus. Israel é o relógio do arrebatamento da igreja. Por isso, olhai para a figueira. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem sido abreviados aqueles dias, ninguém seria salvo, mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele-o ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos, os próprios escolhidos. Vede que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saia, ou ele no interior da casa, não acredite, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Então, dois estarão num campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia que vem o vosso Senhor. Então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis.
É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Serei açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, vides o abominável da desolação situado onde não deve estar, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, e ai das que amamentam naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Estai vós de sobreaviso, tudo isto vos tenho predito. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Breve Jesus voltará. Para recebê-lo, estais alertas, vigilantes, porque o Rei está voltando, numa hora em que muitos não o esperam mais. Então virá repentina destruição. A volta de Jesus não é uma fábula, é um evento que é difundido em todo o planeta. Quanto a dar crédito a este acontecimento, é de livre arbítrio. Porém, depois deste grande acontecimento, aqueles que ficarem não poderão nesta vida nem na vindoura dizer que não foram avisados. São duas eternidades que aguardam o homem. Uma é de glória e luz, paz e felicidade, na presença do Deus e Pai das luzes. A outra eternidade que aguarda o homem é de trevas e dores, choro e ranger de dentes na presença de Satanás, príncipe das trevas. Agora é com você. O que vai escolher? Luz ou trevas? Bênção ou maldição? Felicidade ou sofrimento? Lembre-se, todas essas realidades são eternas. Se você escolher ir para a eternidade com Deus, são necessários alguns pré-requisitos. O primeiro, ter fé em Deus, pois todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer nele, pois sem fé é impossível agradar a Deus.
confessar publicamente que Jesus, o Filho de Deus, você o recebe como Senhor e Salvador. E para isso acontecer, faz necessário que você se arrependa e deixe todos os seus pecados. É difícil para o pecador, mas não é impossível. Arrependei-vos e convertei-vos dos vossos maus caminhos e aceite Jesus como único e suficiente Salvador. Porque para ir para o inferno, não precisa você crer em Satanás. Ele está lá aguardando a todo aquele que não crê em Deus e no seu Filho. Jesus está voltando.